Bem-vinda, você que faz parte aí do grupo de autoconhecimento. Esse mês a gente vai falar de Eneagrama. Então, o que é o Eneagrama, né? Enea são 9, grama é ponto, então são 9 tipos de personalidade. Por que eu separei essa ferramenta tão incrível para o processo de autoconhecimento? Então, dentro do sistema de Eneagrama, acredita-se que nós temos como feridas emocionais que dão base e estrutura para a formação da nossa personalidade. São 9 tipos de personalidades, digamos assim, 9 tipos de padrões de comportamento, e assim como a gente viu no ciclo anterior, é muito importante para o processo de autoconhecimento a gente identificar como nós nos comportamos, por que nós nos comportamos assim. Isso vai nos dando uma maior clareza e entendimento do porquê eu sou assim, do porquê que meu marido é assim, do porquê que a minha filha é assim. Hoje em dia o Eneagrama ele é usado também em empresas, nos setores de RH, para ajudar também a como lidar com os funcionários. Eu tive uma amiga que fazia residência médica, dentro da residência ela teve também treinamento de Eneagrama, porque às vezes a gente acredita que a forma como o outro atua poderia ser diferente, e às vezes o outro ele vem dessa estrutura que é muito forte e ele não sabe atuar fora disso, e aí a gente consegue perceber que não é pessoal, né? As pessoas que já fizeram um curso de Eneagrama falam muito que mudou as relações, mudou a forma como percebe, né, o companheiro, o filho. Então, a gente está aqui para se descobrir, para se desvendar com essa ferramenta maravilhosa. O que é importante para vocês durante todo esse processo? Primeiro de tudo, o autoconhecimento ele é um processo que não tem fim, né? A gente não chega num fim absoluto, mas o meu convite para ti é se observar, não rejeitar nada e não negar nada. Simplesmente seja um observador das informações que eu vou passar aqui para vocês. Tenha papel e caneta, anote, porque é bastante informação. Essa aula de hoje é um pouco mais curta, mas ela vai te dar uma base, a primeira base para você descobrir o teu eneatipo. Se você que está aqui já sabe seu eneatipo, parabéns! Vamos olhar aí de novo, relembrar, principalmente os que não são seu eneatipo. Por quê? Porque quando a gente descobre o eneatipo das pessoas que a gente ama, a gente também tem uma maior capacidade de entendê-las e de dar amor a elas, né? Então, é importante a gente conhecer as pessoas que a gente ama e entender como elas funcionam, também nos ajudam bastante. Então, vamos lá. Dentro do Eneagrama, é dividido em tem 3 bases, que são as bases principais que ajudam a estruturar você a descobrir o seu eneatipo também, que são 3 centros. Tem o centro emocional, o centro mental e o centro instintivo. Então, quando uma pessoa, eu vou falar rapidinho dos 3 aqui, e eu já quero que você vá observando qual faz mais sentido para você. O que seriam esses centros? Então, dentro de um dos cursos que eu fiz, né, porque eu fiz 4 cursos de Eneagrama, dentro de um dos cursos que eu fiz com uma parisiense, a Kidjandi, ela é instrutora também da escola a qual eu faço parte, ela fez a formação dela toda pelo Instituto Eneagrama de Paris, e eu tive a oportunidade de estar com ela aí num dos treinamentos. E ela falou algo muito interessante, ela falou assim, destes 3 centros, o seu centro é sempre, algo em espanhol se fala que está a la mano derecha, é como se fosse, você vai pegar um objeto ou você vai se proteger, se você é destro, a tua tendência é já colocar a mão na frente, você não escolhe qual mão, é instintivo, porque você está habituado e treinado mais com essa mão. Então, todos nós temos os 3 centros que eu vou falar agora, tanto mental, né? Todos nós pensamos, racionalizamos, todos nós temos emoções, todos nós entramos em ação, mas existe um que é um impulso, que é algo que é automático, que é rápido, que é o natural em você, tá? Assim como o Eneagrama, assim como o signo tem subtipos, né? O Eneagrama também, tu pode ter tipo um ascendente, eles chamam de asa, que é um outro eneatipo que às vezes influencia muito no seu comportamento, mas a gente vai tentar buscar qual que é o seu, identificar todos, e até legal, sabe o que eu acho mais legal? A gente identificar os padrões que a gente não tem também, porque às vezes a gente se dá conta de quanta coisa a gente não tem, o quanto a gente já cresceu, o quanto que a gente não precisa passar por algumas coisas que os outros eneatipos precisam. Então, nesse processo do autoconhecimento, se dar conta do que a gente não tem é tão valioso também, é muito gostoso. Vamos lá? Então vamos lá. Então existem 3 centros. Hoje a gente vai trabalhar em cima deles e você vai observar qual é o seu. O centro emocional
são as pessoas que a base delas, o instinto delas, a inicial está nas emoções. As pessoas mentais, que é o segundo centro, ela já ignora a emoção, ela esfria e entra na racionalização. A mente é um foguete, né? Acontecendo alguma coisa, em vez de ela ir para a emoção, ela vai para o cabeção e começa a racionalizar e a se defender. E as pessoas instintivas, que elas não sentem, não estão focadas na emoção, não estão focadas no pensamento, mas elas reagem. Elas não pensam, elas simplesmente se jogam, elas se atacam, elas defendem, elas reagem, tá? Então, seriam esses 3 centros. Falando assim rapidinho, já pensa aí, qual que você acha que é o teu centro mais forte? A tua capacidade emocional, a tua capacidade de racionalização mental, ideias, a tua capacidade de reação, de instinto, de corpo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do emocional. O emocional, normalmente são pessoas que estão voltadas mais para as emoções. Então, às vezes o referencial dela tá em experiências emocionais do passado. As pessoas mentais, o mindset delas já é mais para o futuro. São pessoas que constantemente estão com a mente no futuro, planejando, executando. É a pessoa cabeção, né? Que a mente está sempre elaborando várias possibilidades. E a pessoa instintiva é a pessoa do presente, né? E a pessoa que ela reaciona aqui agora. Ela não fica sentindo as coisas do passado, ela não fica planejando as coisas do futuro, ela simplesmente vamos para ação, ela vai fazer, ela vai acontecer, ela vai entrar em ação, ela não vai ficar viajando nem lá atrás nem lá na frente. Então aí já dá mais ou menos uma ideia de qual que é o teu espaço mais natural que constantemente você age quando acontece alguma coisa. Então as pessoas emocionais, elas precisam muito das conexões e das relações. Então, de cada eneatipo são 3 números que vão ter depois, a gente vai ver, mas as pessoas emocionais são os eneatipos que estão preocupados com as relações, que estão conectados na relação com o outro, o que motiva essa relação com o outro, o bem-estar do outro. Então, as pessoas emocionais, as decisões, as escolhas delas estão relacionadas às emoções. São pessoas que buscam por atenção e reconhecimento, então as ações das pessoas emocionais estão sempre aí nesse impulso inconsciente de buscar esse carinho, essa atenção, esse amor, essa relação com o outro. São pessoas mais sensíveis emocionais, sensíveis, né, emocionalmente falando, e elas precisam muito se sentir amadas, assim, é algo que move elas precisam se sentir amadas, precisam sentir esse amor que vem dos outros, ok? A segundo biotipo é os mentais. Os mentais já não tem a ver com sentimento. Os mentais, a energia vai toda para a cabeça. Então, quando vem uma situação desafiante, eles não estão preocupados com os outros ou com o sentimento. Eles já estão procurando uma saída, eles já estão racionalizando, tentando entender o que está acontecendo. A coisa já vai para a mente, né? Normalmente são pessoas um dos tipos é o ego planejador, são pessoas muito planejadoras, ou seja, são pessoas que ficam tão vivendo aqui no mental que às vezes quando tá acontecendo as coisas no aqui e agora, elas não vivem tanto no aqui e agora, a cabeça delas tá sempre no próximo projeto, então elas não vivem muito aqui e agora, ela tá mais lá na frente. São pessoas que têm muita ansiedade pelo futuro, tem muito pensamento acelerado, muitos jogos de ideias, muita ansiedade, sempre tá pensando no que pode fazer, mas elas não necessariamente executam, né? Os instintivos, eles são mais de fazer, mas elas ficam planejando na mente várias coisas que precisam fazer. São pessoas que não sentem muito, assim, elas não vão tanto pra emoção, como as pessoas emocionais. As pessoas emocionais colocam o coração na frente, as pessoas mentais não, elas meio que paralisam e elas já como vem a emoção, né? Normalmente é o medo, um dos sentimentos mais próximos das pessoas mentais é o medo. Então, ela já começa a racionalizar e buscar saídas para resolver esse medo, e esse medo é o que move e entra nesse processo de racionalização. São pessoas que têm muita capacidade de ideias, de criar possibilidades, saídas, porque o medo faz isso, né? O medo é uma emoção que leva a gente a criar situações de saída e tudo mais. E aí, como é que foi até agora? E o último é o instintivo, que são pessoas que elas não racionalizam, elas não ficam pensando, idealizando, elas respondem na hora, são impulsivas, são pessoas bem impulsivas,
são pessoas que reagem muito, que agem muito, mas elas não estão preocupadas com as relações e elas não estão muito preocupadas, né, em fazer certo, fazer errado, elas querem fazer, elas têm esse instinto de sobrevivência, de ação, né? Então, são as pessoas que normalmente vão com tudo. Se você... Depois eu vou contar uns exemplos, mas assim, se você vê uma pessoa que ela é instintiva e você dá uma tarefa pra ela numa empresa, ela vai fazer, entende? Ela já vai fazer. A pessoa mental, ela vai planejar, ela vai estudar, ela vai organizar. A pessoa emocional, ela já vai ficar mais preocupada com as relações, com se isso vai agradar todo mundo, se isso vai ajudar todos. As pessoas instintivas, elas têm uma ação mais visceral, mais prática, mais impulsiva, são mais fortes, são pessoas mais... um dos eneatipos até tipo, as cruzar a linha vai levar. São pessoas que você já sente essa força, assim, são pessoas mais... que têm essa presença mais forte. Dentro de cada um vai ter 3 tipos, né? Mas, por exemplo, a emoção mais próxima dos instintivos é a raiva. Então, tem um que é extremamente explosivo, que é aquelas pessoas que são fortes e elas gostam de dominar, e elas dominam através do controle, né? Elas têm essa força, são pessoas mais intimidadoras. O segundo biotipo que tá dentro dessa área são pessoas que a raiva não vai em relação aos outros, mas vai a raiva em relação a ela mesma, que são mais perfeccionistas, são mais de autopunição. E o último são pessoas que conseguem dar uma evadida, assim, quando tem essa raiva, já começa a dar uma evadida pra ter o controle sobre essa situação e não entrar na raiva e não perder o controle. Então, essas pessoas que normalmente têm ação instintivas, elas precisam se sentir no domínio dessa situação. Então, elas estão sempre em ação para sentir que elas têm o controle dessa situação. Precisam dominar e controlar tudo para ter essa sensação mais de autonomia. Até as pessoas que são desse biotipo que parece que são passivas, essa passividade é uma forma de manter o controle de tudo ao redor. Interessante, né? Então vamos lá. As pessoas emocionais, vamos pegar exemplos de pessoas emocionais. São pessoas que normalmente as ações, as escolhas profissionais e emocionais, né, de relacionamento, elas tendem a agradar, a fazer com que todo mundo se sinta bem. As pessoas mentais, elas já têm muito essa busca por, como a base é o medo, essa busca por buscar situações aonde ela vai ser feliz, aonde ela não vai sentir medo, onde ela vai estar segura. Então são pessoas muito ativas mentalmente, de ideias, de raciocínio, de lógica. E as pessoas instintivas são aquelas que depois que foi, vem falar, nossa, que viagem, quando eu vi já gritei, já pulei, já falei. São mais impulsivas, a grande maioria delas, né, porque tem os tipos. Então, por que a gente precisa saber desses 3 centros? Todos nós temos esses 3 centros? Todos nós temos esses 3 centros. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o curso, eu falava, nossa, mas depende da situação, eu fico preocupada com os outros, depende da situação, eu racionalizo, depende da situação, eu reajo, eu paraliso. E aí, uma das coisas que o Eneagrama me deu, que é algo que eu convido vocês, é não aceitar e rejeitar nada, seguir observando e começar a olhar os acontecimentos, principalmente durante esse mês, né? A gente começou agora dia 11, o que dentro desse mês você percebe que você atua desde um lado mais emocional, desde um lado mais racional, desde um lado mais instintivo. Se você começar a observar, você vai se dar conta de qual que é o seu impulso natural. Então, uma vez eu estava na montanha, o Surjava, ele falou sobre os 3 centros e ele falou algo bem interessante. Ele falou assim, se você tá com muito cansada, esgotadaça, com muita fome e muito cansada, né? Você tá esgotada mentalmente, você tá esgotada emocionalmente, você trabalhou muito, você tá no limite, você tá com muita fome. O que normalmente cada centro faz? As pessoas emocionais, quando estão no limite, elas choram. Normalmente elas choram. Daí você pergunta pra elas, o que tá acontecendo? Elas precisam chorar pra organizar as emoções. As pessoas mentais normalmente precisam dormir, porque a cabeça funcionou tanto que elas precisam descansar a cabeça. E as pessoas instintivas normalmente vão comer, vão fazer algo que dá prazer pra elas, mesmo estando esgotadas, elas vão comer. Então os mentais
Então lá, tá no limite, os emocionais vão chorar de cansado, os mentais vão dormir, nem vão comer, nem vão chorar, simplesmente eles querem dormir para descansar a cabeça. E os instintivos normalmente vão comer, vão buscar uma coisa de prazer, né? Às vezes até a própria sexualidade. Então, dentro desses 3 centros, nós vamos encontrar dentre cada um 3 tipos de cada eneatipo, né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente. Por que é legal a gente saber os 3 centros também? Quando a gente fica em dúvida entre um eneatipo e outro, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida entre 2 eneatipos, isso ajuda a pessoa a ver uma diferença. Se normalmente ela tem uma tendência inconsciente de racionalização, ou ela já é mais dramática, vítima e entra na emoção, ou ela já entra em ação, depois vai pensar o que tá certo, o que tá errado, se foi bom, se foi ruim, quando vê ela já fez. Então você vai se dando conta de qual desses centros é o que te move. Não tem centro certo, não tem centro errado, tá? Algumas pessoas aqui do grupo já fizeram na internet, né? Tem bastante teste, mas em geral os testes eles não são tão reais assim. Eles, como eu falei, tem signos e subtipos, assim, às vezes acaba reforçando alguma coisa assim. Então, o negócio é não fechar nenhum, vou colocar o tema diagnóstico, mas não fechar nenhum padrão e seguir observando. Então, busca os testes na internet de qual é o teu eneatipo, tem vários. Eu dei uma olhada em uns, mas eu, sinceramente, sou um pouco crítica, como eu fiz cursos com 4 escolas diferentes, porque agora eu fiz um último. Então, 4 escolas diferentes. Eu acho que não é saudável fazer o teste, é saudável você ir vendo cada eneatipo e vendo qual que faz sentido para você. E outra coisa que me ajudou muito nesse processo como terapeuta mesmo, para escutar as pessoas, né, como fazem aí 14 anos que eu atendo. E o primeiro curso de Enneagrama que eu fiz foi em 2008, 2007, então já tem um bom tempo. Foi o Free Mind nasceu em 2009, foi no ano do Free Mind, foi 2009, o primeiro curso de Enneagrama que eu fiz com um discípulo do Osho chamado Aboda, que veio do Rio de Janeiro para Florianópolis fazer uma imersão sobre Enneagrama. E o que me ajudou foi eu comecei a identificar o eneatipo dos meus clientes e começar a ver o discurso de cada um, as escolhas, a forma como eles lidavam com as perdas, com os desafios. E isso foi me dando uma percepção, uma bagagem muito grande de entender cada eneatipo, a história de cada um. Mesmo a pessoa sendo do mesmo eneatipo, ela não tem necessariamente a mesma resposta, mas a gente consegue observar que existe um padrão de atuação, né? Por exemplo, um eneatipo 7, que é mental, que entra na racionalização e finge que tá tudo bem. Então, ele tem uma tendência de positivar demais a mente. Então, às vezes, essa pessoa perdeu um bebê, a hora que ela perdeu o bebê, o primeiro pensamento que veio, ai, que bom, agora eu posso comer o que eu quiser, posso viajar, posso dar um tempo. Ela foi chorar depois de 2 meses, né? Então, já atendi também a eneatipo 7 que terminou um relacionamento, congelou, né? Congelou. Depois de 2 meses que foi fazer o luto do término do relacionamento. Diferente de uma pessoa emocional que desliga o telefone e terminou o relacionamento. Já me liga, já tá na sofrência. Sabe, ela não fica em choque, assim, ela não dá esse tempo de não sentir medo do que tá sentindo. Não, ela já entra na emoção, já entra na vítima, já entra no fiz tudo e não me reconheceu. Então, cada um, o que é legal, cada eneatipo que a gente for trabalhando aqui durante esse mês, você já vai observando se esse padrão normalmente é de qual pessoa e como normalmente ela atua nas situações. Isso vai te ajudar a entender várias facetas do ser humano. Então, isso é bom para a área profissional, isso é bom para, por exemplo, né, aqui no grupo tem várias pessoas que atendem clientes também de diversas áreas, né, tem desde fotografia, arquitetura, moda. Então, se você começa a ver como essa pessoa se comporta e você conhece o eneatipo dela, você já sabe qual é a maior ferida dela, o que move ela, o que faz sentido para ela. Dá para você ajudar muito essa pessoa nessa perspectiva. E se você tá aqui, você é mãe, né, e tem irmãos, enfim, você tem pessoas que você ama, você também começa a perceber por que essa pessoa atua dessa forma, o que essa pessoa pode fazer para sair desse padrão de comportamento, tá? Então é algo muito sagrado, muito legal. Depois desse curso que eu fiz com a Boda, eu fiz o curso na montanha com a Kijandi, que é essa aí que eu falei que é formada pelo Instituto do Enneagrama de Paris. Depois eu fiz o curso, quem mais que eu tinha feito? Foi na montanha de novo. Foi com o Abdul Karim, que é um sheik que trabalha com... esqueci agora. Filosofia Sufi. Foi muito legal também, foi em São Paulo.
E o último que eu fiz agora foi um desses grátis online que eu gosto sempre de estar me reciclando. E foi muito legal também. Foi uma abordagem um pouquinho mais simplista, mais light assim, mas muito prático, muito bom. Foi o que me estimulou a montar também esse grupo aqui pra gente ver o Eneagrama. Então, Ju, posso tirar dúvidas? Gente, levem as dúvidas pro grupo. Se você não se sentir à vontade, pode trazer a dúvida pra mim no individual. A gente não vai fechar você é isso ou você é aquilo, mas a gente vai seguir observando, tá? O que faz sentido pra você e vai anotando, porque vai te trazer muitas respostas sobre escolhas, inclusive das pessoas que você ama, né? Por exemplo, a gente pega o Eneatipo 6, que a base é o medo do mundo de dentro e medo do mundo de fora. São pessoas que as escolhas delas são baseadas no medo, daí às vezes você acha, essa pessoa não me escolheu porque não me ama, ou não prioriza as minhas necessidades porque não me ama. Às vezes essa pessoa só tá com medo e ela passa a vida inteira baseada nesse medo, fazendo escolhas desde esses medos. Então, às vezes a gente começa a perceber que muitas das ações das pessoas que nós mais amamos são tão inconscientes, mas são tão inconscientes que nós já diminuímos o julgamento e aumentamos a compaixão, como aconteceu no último ciclo em relação às deusas, né? A gente via que não era pessoal, que é algo instintivo. Aqui é igual, é um padrão de comportamento que vai como estruturar um sistema de crenças base lá na tua infância que tu vai levar pro resto da vida. Ô Ju, tem como ter mais de um eneagrama, um eneatipo? Pela teoria, não. Esse último curso que eu fiz aí, esses dias o cara falou, tem, não tem. A teoria base é que você tem um. Só que esse um é como se fosse o ascendente, tem a tua asa direita e a tua asa esquerda. Então, por exemplo, você é um 7, você vai ter a asa 8 e a asa 6. O que significa essa asa? Às vezes você vai assume o comportamento de um e às vezes você vai e assume o comportamento do outro. Que é quando alguém chega e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que você ia atuar assim. Você saiu do teu eneatipo e usou a tua asa. Existe uma outra teoria que é o movimento do eneagrama, que é um desenho que depois eu posso trazer para vocês, que você sai de um e vai para outro. Então, numa situação de estresse, você sai do 7, que racionaliza, e aí você vai, por exemplo, para um 2 que é emocional, e aí você chora, daí você vê todo, é bem engraçado porque você começa a ver toda a forma como você reage, aí primeiro você racionaliza, depois você chora, depois você se autoexige lá no 1, fica buscando perfeição, vê onde você errou, depois você vai para aqui, vai para ali, é muito legal. Então, espero que vocês desfrutem. Hoje o exercício é colocar lá no grupo se você é mental, emocional ou instintivo. E se você quiser colocar por quê, você pode colocar no grupo também para que as pessoas conheçam. Se você ficou em dúvida, não tem problema, a gente está só começando. A partir do momento que você identificar o teu possível eneagrama, você vai ver essa atitude padrão e você vai ver se faz sentido para você ou não. O que mais eu posso te dizer? Dentro do autoconhecimento, às vezes a gente não se conhece. Por isso que eu falo, não fecha a porta. Mantenha o autoobservador, porque às vezes a gente não se conhece. E aí você começa a manter aí o teu autoobservador ligado, vendo essa atitude padrão de comportamento e ver se aquilo começa a repetir no teu dia a dia. Ou nas suas escolhas, olhar para trás e ver situações bem desafiantes, qual foi o teu modus operandi automático, que foi assim, que repetiu e repetiu em diversas situações. É muito legal. Certo, meninas? Um beijo grande, estou disponível para dúvidas, tirar dúvidas e tudo que vocês precisarem. Um beijo, linda semana!